Até 100 anos atrás, olha como é interessante, o Islã reconhecia a história judaica no local, como evidenciado pela edição de 1925 do panfleto de viagem, um breve guia para Al-Haram al-Sharif, publicado pelo Supremo Conselho Muçulmano. O guia, em inglês, afirma sobre o Monte do Templo e que sua identidade com o local do Templo de Salomão é indiscutível. Este também é o local, de acordo com a crença universal, em que Davi ali edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E claro, ainda existem muçulmanos hoje que conhecem a sua história e não negam a conexão histórica dos judeus com o Monte do Templo. O erudito Sheikh Omer Salem, doutorado da Universidade do Cairo, afirmou em uma entrevista a um boletim judaico que não apenas o templo do monte é judeu, mas que um dia os muçulmanos devolveriam a judeus por sua própria vontade. Olha isso. Um erudito muçulmano, doutorado pela Universidade do Cairo, disse que um dia não somente os muçulmanos vão reconhecer que esse local é um local judaico, mas que por própria vontade vão devolver para os judeus. Essa história que o pessoal fala aí, que vão fazer uma guerra, vão derrubar isso aí. Pelo amor de Deus, pessoal. Para de acreditar nesses canais de molecada. Isso é coisa de menino. A gente tem que ser realista. Ninguém vai derrubar isso aí. Ou eles vão devolver pacificamente ou não. E acabou, não tem conversa. Não tem meio termo. Tá? Isso é história. Não, mas vamos lá. Israel vai invadir. Que conversa, pessoal. Não é assim que funciona. Por isso que é mais um ponto que o anticristo ele tem que ser um muçulmano, porque ele tem que ter essa autoridade de convencer os judeus de devolver esse local aos judeus. Pastor Jeremias, se quiser falar, fica à vontade aí, viu? Pode continuar, meu nobre, tá boa a narrativa, que é bom para o pessoal que já está assistindo, né, ter uma compreensão mais exata. Depois nós comentaremos mais alguma coisa. Muito bem, então vamos seguir aqui, né? Vamos seguir no nosso vídeo aqui, tá? Vamos lá, espera ainda. Os judeus podem orar pacificamente no monte. Você obterá o monte do templo, mas isso não precisa acontecer em etapas. Os muçulmanos concordarão em remover a mesquita, mas ela deve ser, nesse processo de remover essa mesquita, deve ser iniciada pelos muçulmanos. Por quê, pastor? Eu vou trazer um outro estudo daqui a 2 semanas ou na próxima semana, que vai deixar muito claro. Esse é o local onde estava o templo. Essa história de que o templo é mais ao lado, né? Tenho certeza que as pessoas já ouviram. É mais ao lado o templo. Não, pessoal. Isso é conversa. Eles podem até construir aqui, né? Onde você está vendo nessas árvores. Podem. Mas aqui não é o local onde era o templo, né? Nunca foi. E eu vou mostrar na próxima semana, arqueologicamente, provas de que esse domo da rocha é sim o local onde estava o templo e não tem para onde correr, pessoal. Então veja bem, vou repetir de novo aqui a fala do sheik muçulmano, Sheikh Salem, né? Um erudito, né? Que ele diz o seguinte, olha, preste atenção como é profundo isso aqui. Os judeus podem orar pacificamente no monte. Você obterá o monte do templo,
Mas isso precisa acontecer em etapas. Ou seja, ele está falando aqui no futuro, né? Não é que já pode orar, mas ele está dizendo que no futuro os judeus terão direito de orar no Monte do Templo. Os muçulmanos concordarão em remover a mesquita, que na verdade não é também uma mesquita, né? Era um relicário, hoje funciona como uma mesquita, a gente chama de mesquita. É uma mesquita em todos os sentidos, mas não foi criada para ser uma mesquita, não foi construída para ser uma mesquita. E ele diz, se os judeus tentarem fazer isso, né, tomar por força própria, haverá grande derramamento de sangue. Quanto a isso, né, a remoção da mesquita acontecer, será um presente de Alá. Veja o que o muçulmano está falando. Remover essa mesquita é um presente de Alá. Ele é quem vai transformar os corações dos muçulmanos, disse o Sheikh Salem. Olha como isso é profundo. O próprio Sheikh está dizendo que é muito bom que isso aconteça. A gente sabe, tá? A gente sabe por quê, né? A verdadeira questão é porque crianças em Israel, em um estado judeu em 1967, comemorou com tanta alegria o retorno ao Monte do Templo, nas mãos dos judeus, e ainda estão sendo ensinadas em um local menor, né, de menor importância. Um mero muro de contenção, como eu falei. Isso não é um muro do templo, pessoal. É um muro de contenção. Olha como é um muro grosso, né? Você está vendo aí, né? Gigante. É um muro, né, de contenção para o próprio monte em si, né? Para que não desmorone. Respondendo a Pelry, nosso amigo Yehuda Glick, né, um rabino, né, que a gente tem que estar de olho nele, perguntou o mesmo e insistiu que havia chegado o momento de corrigir esse erro. Yehuda Glick é o rabino, né, diretor-geral do Instituto do Templo. Gerações inteiras foram educadas em uma narrativa histórica distorcida. Olha o Twitter dele. E projetada, enquanto viravam as costas para a verdade histórica. Enfatizou Glick. É hora de dizer a verdade. Tá vendo? Vamos seguindo aqui. O Monte do Templo tem sido muito noticiado em Israel nas últimas semanas. Você pode encontrar, né, que ele vai dar alguns links e algumas histórias. Então tá aí, pessoal. Olha como isso é interessante. Um próprio estudioso muçulmano falando, né, da importância desse lugar, né, e que um dia os muçulmanos pacificamente vão devolver esse lugar para os judeus reconstruírem o seu templo.